Isso me leva uma ideia, assim, porque eu, como eu estava te falando antes da gente começar, eu me converti tarde, eu já era adulto, tinha uns 25 anos quando eu me converti. E, assim, não foi por um processo qualquer, assim, que me atravessou, mas foi uma espécie de cansaço mesmo, Aham. de alma. Eu falei, pô, tô meio cansado, né? Saí, baguncei o que eu tinha que fazer e tal. E eu tava cansado. E aí, como eu tinha uns amigos que já tinham se convertido antes de mim, Aham. eu liguei pra um deles, falei, ó, domingo eu vou lá na igreja. Ele falou, tá bom. Falei, então tá. Então fui e nunca mais saí. Então Aham. não tive nem aquele momento de, levanta a mão, vai lá na Ah, frente. Não, eu simplesmente sentei lá, falei, faz sentido. Fiquei. é. Só que assim, uma semana depois, eu tava perguntando pra ele assim, tá bom, legal isso aqui, mas assim, eu quero entender, assim, eu não posso ficar aqui só É. fingindo que isso aqui é Boi brincadeira. de presépio, Eu né? preciso entender isso aqui. E aí, assim, eles, graças a Deus, tinham já uma certa noção daquilo que era bom de se ler. Uhum. E aí me indicaram coisas boas. E aí, então, quando eu olho para o cenário hoje, e eu olho assim, eu sempre fui muito criterioso com isso também. Porque, como eu falei, me converti já adulto, eu já tinha uma certa leitura, eu já lia muita coisa, tal. Então, eu vim e já vim querendo estabelecer os limites da coisa, o que é, o que não é, né? Aham. Para não me perder. Graças a Deus, eu tive capacidade de discernir relativamente rápido aquilo que valia a pena a gente segurar, né? E Uhum. aquilo que a gente olhava e, tá bom, vai, fica aqui. É. Então, mas eu vendo as coisas acontecendo e o tempo passando, arrumei muita confusão, até que eu cansei, que eu falei, bom, assim, acho que a coisa é feita para dar errado mesmo. É. Então, não adianta eu E ficar. o meu negócio é com Jesus, não é com religião. Religião é um fenômeno social, econômico, político, mais do que qualquer outra coisa. Aí assim, e aí eu fico olhando para a situação, e quando você me conta, assim, essa trajetória toda maravilhosa, cultural e tal, e aí eu vejo que é exatamente isso que coloca o Caio Fábio num lugar diferente do que a esmagadora maioria Uhum. das pessoas que estão ou estiveram envolvidas com o evangelho no Brasil e no mundo e tal. Esse diferencial, e inclusive essa coisa de você discernir aquilo, que assim, eu posso ouvir música, eu posso ler o livro, nada me é proibido, É. né? Porque é uma dimensão que para a maioria das pessoas ainda é assim. Todas as coisas me são lícitas, como disse Paulo. Nem Mas não é todas me assim, né? convêm. Mas para as pessoas na vida real, Tudo é proibido. tudo é proibido. O que não for doutrina da igreja, cartilha da igreja, fala do pastor, é pecado. Agora, por Aí que fica que é todo mundo assim? emburrecido. Por que não só as pessoas, porque os pastores também são. Eu Você tenho uma encontrar um pastor pena, é uma raridade, meu irmão, é ouro de Ofir, como diz a Bíblia, você encontrar um cara que seja lúcido nos nossos dias. É raro, não é? cada dia mais raro. Agora, eu tenho uma história que foi a âncora inconsciente do meu ser, sem eu saber. Porque eu era filho de uma avó presbiteriana que se converteu no século XIX, no interior do Amazonas, em Lábrea, não tinha nada, não tinha nem rádio, e de uma mãe que se converteu, por causa da minha avó, à igreja presbiteriana, com um pouco mais de lucidez, um pouco mais apenas, mas que se casou com um ex-católico agnóstico, cultíssimo, que era o meu pai. O meu avô foi um dos homens mais cultos do Amazonas. Até o dia de hoje, a cultura dele é celebrada como um luminar, como um indivíduo brilhante. Ele foi chefe de polícia no tempo que ser chefe de polícia não era escolhido, ninguém era escolhido por ter vínculo com polícia. Naquele tempo, o chefe de polícia era escolhido por ser o homem mais íntegro, mais manso, mais justo e mais humano da cidade. Então, contradição. Que contradição! Ele que foi contradição, chefe de polícia várias vezes, era farmacêutico, advogado, com a cultura de direito extraordinária, filosófica, de cultura clássica, latinista,
no tempo em que os latinistas se reuniam ali em volta do Teatro Amazonas, na época da borracha, para conversar em latim, poesias em latim. Então, os filhos dele, que foram 13, fora os outros quase 30 que ele criou, todos ganharam aquela mesma cultura. E meu pai foi provavelmente o mais privilegiado de todos eles no que diz respeito à assimilação cultural. Só que meu pai, por causa dessa consciência e pelo fato do meu avô ser católico apenas de verniz, porque a religião do meu avô era a religião do significado humano. Eu cresci com um dogma só na família. As pessoas diziam, isso é humano. Ou isto não é humano, ou isto é desumano, ou isto é inumano. Não havia nenhuma outra categorização moral ou ética. O que caracterizava a ética da minha família era o significado humano. Essa pessoa é digna porque é humana. Essa outra pessoa não é aconselhável porque é desumana. Ou é totalmente desaconselhável porque é inumana. Então, eu cresci com isso. Isso me deu um significado ético, desde criança, completamente diferente. Por outro lado, tem um aspecto que Freud explica, com aquela pulsão da morte, que não foi inventada por Freud, que está escrito na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, no verso 14, que Jesus veio ao mundo para nos salvar daquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e para nos livrar do pavor, da fobia da morte que colocam os homens sob escravidão a vida inteira. Então, o que depois Freud apelidou de pulsão da morte, o livro, a Epístola de Hebreus, 2000 anos antes, já tinha designado como fobia da morte. O que aconteceu comigo? Meu pai, agnóstico, tinha deixado qualquer vínculo religioso e se tornou um agnóstico sincero, praticando a ética da humanidade. Conclusão, no dia que eu nasci, e ele só foi me contar isso no dia que eu fui ordenado pastor, ele nunca me disse isso antes, para não me causar nenhuma nesga de influência que fosse. E aí, ele disse que me pegou no quarto ao entardecer, me levantou para o alto e disse, Deus, eu não sei se há Deus, mas se houver Deus, que eu não sei se há, eu dedico esse meu filho ao Deus que seja e peço que ele traga a palavra de Deus ao mundo. E peço que ele seja um porta-voz honesto de Deus na terra. E eu peço apenas uma coisa a ti, que tu não o deixes se tornar nenhum religioso proibido de casar. Porque eu quero que ele tenha a alegria de amar uma mulher e de ter o prazer e o gozo com uma mulher. E eu quero que ele tenha a alegria que eu estou tendo de levantar um filho aos céus. Com a mesma alegria que eu estou tendo, eu quero que ele não seja privado desse gozo paterno. E não disse nada a ninguém, calou a boca durante 20 anos sem dizer nada a ninguém.